Já pararam para pensar o que a Bíblia realmente diz sobre justiça? Ou sobre, sei lá, nossa responsabilidade no mundo hoje? Tem uma mensagem ali muito forte, sabe? Capaz mesmo de mudar a nossa visão. Olha, não pulem este conteúdo. É um convite para ir mais fundo. Mergulhem com a gente nessa análise, capítulo por capítulo. Começa hoje. Leiam a descrição agora para acompanhar melhor. Olá, que a paz esteja com todos. Eu sou Laura Mendes. E eu sou Eduardo Mendes. Sejam muito bem-vindos ao 8 Bits de Informação Útil. É uma alegria ter a companhia de todos aqui conosco. Se ainda não seguem a gente, é só procurar por 8 Bits de Informação Útil lá no Spotify ou também como 8 Bits de Palavras Transformadoras, né? E se inscrevam no nosso canal no YouTube para não perder nenhum passo dessa caminhada. Isso mesmo. Hoje a gente está começando uma jornada, assim, muito especial. Vamos explorar a Bíblia Sagrada inteira, capítulo por capítulo. A nossa ideia é trazer o conteúdo bíblico com uma linguagem bem acessível, sabe? Aquele papo gostoso. Mas, claro, sem abrir mão da profundidade, né? Buscando sempre refletir e ver como aplicar a nossa vida. Queremos entender juntos a mensagem de Deus para nós. Dê uma olhadinha na descrição deste material, que ela tem um resumo do que vamos conversar hoje e os pontos principais. Ajuda a acompanhar. Que Deus abençoe este nosso tempo juntos. Vamos começar a análise de hoje? Vamos lá. Começamos com Amós, um profeta, um tanto inesperado, né? Ele não era da elite religiosa, nada disso. Era um pastor de ovelhas, cuidava de sicomoros lá de Tecoa, no Reino do Sul, Judá. E Deus o envia para profetizar justamente no Reino do Norte, Israel. Numa época que, parecia tudo bem, né? Prosperidade sobre os reis Uzias e Jeroboão II. Exato. Isso pouco antes, uns 2 anos, de um terremoto bem grande que marcou a região. O livro já começa situando a gente nisso. E a mensagem já chega com força total, né? Amós anuncia o juízo de Deus e começa, olha que interessante, pelas nações vizinhas. Ele usa aquela fórmula. Aquela fórmula marcante. Por 3 transgressões e por 4 não retirarei o castigo. É tipo assim, a gota d'água, né? A paciência divina chegou no limite. E ele vai listando Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe, cada um com seus pecados específicos, crueldade, quebra de aliança, violência. E é importante notar, ele não está só fazendo uma lista. Mostra que Deus se importa com justiça e crueldade em todo lugar. Não é só com o povo dele, Deus vê tudo. Mas aí o foco vira para dentro, para Judá e principalmente para Israel. Judá por rejeitar a lei de Deus, agora Israel, nossa, a lista é longa e dói. Muita injustiça social, vender o pobre por um par de sapatos, oprimir o necessitado, corrupção moral, sabe? Profanar o nome de Deus com as práticas deles. Por fora, uma nação próspera, por dentro, podre. E Deus lembra pela boca de Amós: fui eu que tirei vocês do Egito, que cuidei no deserto. Levantei profetas para guiar. Mas o povo preferiu não ouvir, né? Rejeitaram a orientação. É um quadro de ingratidão, de esquecimento muito profundo. Aí nos capítulos 3 e 4 vem essa questão da responsabilidade. Deus fala algo bem forte. De todas as famílias da terra, só vocês eu escolhi, por isso eu os castigarei. Ser o povo da aliança não era um privilégio sem custo. Exato. Era um chamado para viver de acordo com essa aliança. A relação com Deus exige uma resposta, uma coerência. Amós denuncia o luxo, a opressão. Chama as mulheres ricas de Samaria de vacas de Bazã. Uma imagem dura, né? Para descrever o conforto baseado na exploração. Critica a religiosidade superficial. Os cultos em Betel, em Gilgal, viraram rituais vazios, sem justiça nenhuma por trás. Deus até enumera as tentativas de chamar o povo de volta. Fome, seca, pragas. E a cada tentativa vem aquela frase triste: contudo, vocês não voltaram para mim. E culmina no aviso: prepare-se, ó Israel, para encontrar-se com o seu Deus. Não é um convite para festa, é uma convocação para o tribunal. O capítulo 5 é, muito central. No meio do lamento pela queda de Israel, vem o convite: busquem-me e vivam, mas não nos lugares errados. Buscar a Deus, ali, significava buscar o bem, odiar o mal, estabelecer a justiça. Não era só ir ao templo.
Deus fala que odeia as festas, as ofertas, a música, se não tiver justiça junto. O desejo dele é aquela imagem poderosa. Assim, que a justiça corra como um rio e a retidão como um ribeiro perene. A adoração verdadeira transborda em ação concreta. É isso. Já o capítulo 6 critica a complacência. Os líderes, os ricos, vivendo no luxo, tranquilos, enquanto o povo sofria, indiferentes à ruína de José. E a consequência? Seriam os primeiros a ir para o exílio. A indiferença deles ia cobrar um preço alto. Depois vêm as visões, no capítulo 7. Gafanhotos, fogo, Amós intercede, pede perdão, e Deus se arrepende, né? Suspende aquele juízo específico. Mas aí vem a visão do prumo, Deus medindo Israel, e o resultado não é bom. O juízo agora é certo. Nunca mais passarei por ele, Deus diz. É nesse contexto que Amós é confrontado por Amazias, o sacerdote lá de Betel, acusado de conspiração, mandado embora. Mas ele se mantém firme. Reafirma o chamado. Eu não era profeta, mas o Senhor me tirou, e profetiza contra Amazias também. Corajoso. O capítulo 8 traz a visão do cesto de frutas maduras. Tipo, a fruta está no ponto de colher ou de estragar. O fim chegou para Israel. E de novo a denúncia da ganância, da exploração dos pobres e aquela profecia terrível da fome. Nossa, essa é forte. Nem de pão, nem de água, mas fome de ouvir as palavras do Senhor. Iriam procurar, mas não achariam mais. Tarde demais. E o capítulo 9 começa com a visão do juízo final, lá no altar, sem escapatória. Deus reafirmando a soberania dele sobre tudo e todos. O julgamento seria duro contra o pecado. Porém, e esse é o ponto incrível, no meio desse cenário todo de juízo, surge uma luz, uma esperança. Deus promete que não vai destruir tudo, vai sobrar um remanescente. A promessa de restauração. Isso. Levantar o tabernáculo caído de Davi, reedificar as ruínas. Um futuro de bênção, de prosperidade, de segurança na terra. Uma promessa definitiva. Ufa, que intensidade nesses capítulos de Amós, hein? Um chamado muito forte à justiça, à sinceridade na fé, um alerta contra a indiferença. Exatamente. Mostra um Deus que se importa e muito com a ética, com a forma como as pessoas tratam umas às outras, especialmente os mais frágeis, e que quer um relacionamento real, não só ritual vazio. Fica a reflexão pra gente, né? Em meio às nossas rotinas, até nas práticas religiosas, onde está o nosso foco? Estamos buscando o bem, amando a justiça, ouvindo a voz de Deus como Amós desafia. E pensando naquela promessa final de restauração no meio do juízo, como que a gente pode viver hoje à luz dessa esperança? A esperança de que Deus pode sim reconstruir o que está caído, mesmo diante das injustiças do nosso tempo. Fica a pergunta. Fica a pergunta no ar. Agradecemos demais a companhia de todos nesta primeira etapa da nossa jornada bíblica. Continuem conosco nos próximos passos. Que Deus abençoe ricamente a todos. Até a próxima.